O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Estimado Padre Prim, diáconos Osmar e Sena, já companheiros de longa data, e o nosso irmão debutando no diaconato, Jonas, que graça. Como é bom, eu dizia inclusive ontem na missa, no encerramento da missa, que o que acontece entre nós é a vida da igreja, o evangelho, né, se realizando. Quando é tirado entre nós um homem como Jonas, pai de família, esposo, vovô já, né? Nessa graça de repetir aquilo que acontecia no comecinho da igreja primitiva, os primeiros apóstolos de Jesus, lá no comecinho da igreja, ocupados com o anúncio da palavra, com as obrigações de todos os dias e com a urgência de anunciar o reino de Deus, eles se veem assoberbados, eles pensam: nós não estamos dando conta. Além de pregar a palavra, de anunciar, nós precisamos também cuidar da caridade, com as viúvas, com os órfãos, e daí eles elegem, escolhem os primeiros diáconos. E hoje, 2000 anos depois, a igreja continua, né, vivendo essa grande graça de poder escolher homens para ajudar na caridade, no anúncio da palavra de Deus. Nesse comecinho de mês de outubro, é uma graça, né? Ontem, o dia que o Jonas foi ordenado, era dia de Santa Teresinha. Hoje é dia dos santos anjos da guarda. Você já rezou para o seu anjinho da guarda hoje? Quem rezou para o anjinho da guarda hoje? Olha que bênção, mais gente do que eu esperava, inclusive. Uma salva de palmas para vocês merecem. Que bênção, que bom. É sempre bom nós rezarmos para o nosso anjinho da guarda, para que ele nos proteja, nos guarde e nos defenda. Mês de outubro é o mês missionário, temos aqui as cores dos continentes, o globo terrestre, o rosário da evangelização, do anúncio. Hoje esse dia tão importante para a nação brasileira, né? Eu ainda não acompanhei nada das apurações, estava nas missas, né? Não vi ainda. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas está aí, né? Nossa nação, e a gente precisa rezar, porque a palavra diz que a gente deve rezar pelos nossos governantes. Hoje a liturgia nos fala sobre a fé. Nós vemos no Evangelho que os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que será que os discípulos pedem isso para Jesus? Aumenta a nossa fé. Será que eles eram homens que não tinham fé?
Você acha que os discípulos de Jesus não tinham fé? Jesus os chama, os convida, eles acreditam, vão atrás de Jesus, seguem Jesus, Jesus os catequiza por 3 anos. Eu imagino que eles eram homens de fé. Porém, entretanto, contudo, todavia, eles se aproximam de Jesus e pedem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe quando a gente às vezes está naquelas situações que a gente olha para frente, olha para os problemas que temos, olha para aquilo que vivemos, olha para o nosso futuro, e a gente às vezes perde um pouco da esperança, ou a gente fica meio perdido sem saber como agir, para onde ir, o que fazer. Pessoas inclusive que nos momentos de dor, de dificuldade, nos momentos de tribulação realmente renunciam à sua fé. Os discípulos estavam num momento assim, Jesus os estava preparando para a sua entrega, iria a Jerusalém, onde iria sofrer, iria ser morto. Os discípulos dizem: nós cremos, Senhor. Eu creio, Senhor, mas... Todos juntos, eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Mesmo que a minha fé já seja grande, mesmo que eu já creia, eu preciso que o Senhor aumente, eu preciso aumentar. Fé é sempre crescente, porque as tribulações, as dificuldades, os momentos onde a gente não vai entender muitas coisas que estão acontecendo, vão surgir na nossa vida. Vamos pensar em Abraão, o pai do povo. Quando Deus o chama, ele não entende a missão que Deus está colocando para ele, mas ele crê. Moisés diante do mar vermelho, Deus pedindo que ele atravesse o mar ali, ele não entende o que está acontecendo, mas ele crê, ele coloca o pezinho na água ainda, depois é que o mar vai se abrindo. Maria, o anjo anunciando: serás a mãe do Salvador, como que isso se fará? Ela não entende o que vai acontecer, não sabe os caminhos, como isso se fará, Senhor? Mas ela crê. Muitas vezes as situações que se colocam diante da nossa vida, né? Eu imagino, me coloco no lugar do Jonas, né? Assumindo essa missão de diácono da igreja, né? É uma missão importante, difícil. Ele pode olhar para os ofícios todos que o esperam como diácono, se bem que ele já tinha uma vida bastante ativa no serviço da igreja, mas a gente pensa: como vai ser, né? Quando a gente casa, quando vem o primeiro filho, quando o primeiro filho vai para a escola, quando vai prestar um vestibular, quando a gente vai a primeira vez para o primeiro emprego, quando a gente vai para a primeira entrevista, quando a gente é contratado e a gente não sabe, sempre esses momentos, a gente mesmo sem saber, a gente se lança, a gente se confia. Às vezes Deus chama você também para uma missão mais específica na igreja, fazer parte de um movimento, como um movimento de irmãos, de uma pastoral, como a pastoral da juventude, de um ministério, como um ministério extraordinário da Eucaristia, e às vezes a gente não sabe direito, mas a gente recebe o chamado e vai em frente. Agora é muito interessante o que Jesus Cristo diz também, quando ele fala para os discípulos que se os discípulos tivessem fé como um grãozinho de mostarda, daria uma ordem para a árvore: sai daí, a árvore vai para o mar, e a árvore iria. E aí, se nós olhamos ao longo dos 2000 anos de cristianismo, quantas árvores foram arrancadas de um lado e postas no outro, né? Não árvores físicas, mas quantas coisas foram transpostas pela fé, quantos milagres aconteceram, milagrezinhos que às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo, nós estamos diante de uma igreja, estamos dentro de um templo que tem 60 anos, foi edificado em 1960, aí você pensa, 60 anos atrás um padre maluco, louco, no meio de um descampado, ergueu uma igreja desse tamanho. Para mim isso é obra de um homem de fé, e de uma comunidade de fé que abraçou com ele. Nós temos uma ação social que hoje atende 250 crianças de forma gratuita, período integral, de manhã, de tarde, 250 crianças, e tem 60 anos de ação social, já formou gente, já deu aula de datilografia, já foi posto de saúde, já foi clínica dentária. Tudo isso é obra de fé, de gente que acredita, motiva e vai junto, e a graça vai acontecendo.
foram árvores que foram transpostas. O padre disse: vamos construir aqui uma igreja. Todo mundo pensou que ele ia construir uma igreja para 100 pessoas, 150, que era o que vinha naquela época, 60 anos atrás. Mas ele vê na frente. Começa uma obra social, ninguém imagina que depois se transformaria. Mas é a árvore que a fé diz: sai daqui e vai para lá, e ela vai. Para qual árvore da sua vida você está precisando dizer isso hoje? Qual é a árvore que está plantada de um lado e você precisa ordenar pela sua fé que ela saia de onde está e vá para o mar? Qual é o impossível? O que é que você tem que acreditar e crer e transformar na sua vida? Para Deus não há impossíveis. O nosso Deus é o Deus do impossível. Agora Jesus também ensina uma coisa: mesmo que você faça a sua parte, mesmo que você participe da Santa Missa, que você viva os sacramentos, que você viva com fé, não pense que por isso Deus vai estar devendo alguma coisa para você. Senhor, eu vou na missa todos os domingos, agora resolve o meu problema. Senhor, eu vivo os sacramentos. Senhor, eu faço as minhas orações. Jesus diz: se você tem alguns empregados que trabalham para você, qual é o empregado que depois de voltar do campo, chegando em casa, você vai pedir que primeiro ele se alimente, descanse, para depois servir você? Não vai fazer isso. Primeiro você ainda pede que ele te sirva, diz Jesus na parábola que ele conta. Da mesma forma você, depois de ter feito tudo, de ter andado no caminho do bem, de ter seguido os mandamentos da lei de Deus, de ter se confessado, vivido os sacramentos, participado da Santa Missa, você vai se apresentar diante de Jesus dizendo: Senhor, eu sou apenas um servo infiel, fiz aquilo que deveria ter feito. É isso. A melhor recompensa por uma ação bem feita é tê-la feito. Seguir a palavra de Deus, viver de acordo com a lei de Deus, já é a nossa recompensa. Não vamos colocar Deus em situação: ah, Senhor, eu fiz isso, agora tu me deves isso. Não. A promessa do Senhor, o salário do Senhor, Ele já contratou conosco para o nosso trabalho. É a salvação e a vida eterna. Temos que carregar a nossa cruz de cada dia. Ele se compromete a estar conosco: estarei convosco todos os dias. E é nisso que nós temos que crer, que Deus está com a gente. Mesmo naquelas noites mais escuras, nos dias mais acinzentados, Deus permanece conosco. O injusto morrerá e o justo viverá pela fé. No Salmo a gente cantava, o refrão do Salmo era: não fecheis os vossos corações, ouvi a voz de Deus. Que a gente não feche o nosso coração, né? Coração fechado, Deus não entra. Que a gente permaneça com o nosso coraçãozinho aberto, para que Deus possa entrar e realizar as maravilhas que Ele quer realizar. Coração fechado para o amor, coração fechado para a caridade, coração fechado para o próximo, Deus não entra. Então abramos o nosso coração. O salmista dizia: ao encontro do Senhor caminhemos com louvores, confirmando que o Senhor é nosso Deus e o nosso pastor, e é nele que cremos, é ele que queremos seguir. Então, filhos, vamos levar para nossa casa nessa semana, para meditarmos no nosso coração, pedindo que Deus todos os dias aumente a nossa fé, e a nossa oração é: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, e que nós não fechemos o nosso coração. Outro pedido para fazermos durante a semana: que eu não feche o meu coração, mas que eu ouça a voz de Deus. E que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.